Arise, arose, arisen. Arisen. Eat, ate, eaten. Write, wrote, written. Cara, gente, o que é esse written? Eaten? É passado? O que significa? Como é que estuda isso aqui? Vem cá, mais pertinho. Conta pra mim se você já não se pegou lendo pelo menos uma vez na vida essa tabela de verbos em inglês. E ainda ficou pensando no que elas significam, como é que pronuncia e ainda mais, como é que memoriza tudo. Today is your lucky day, porque além de desvendar esse mistério que paira na sua cabeça, eu ainda vou te ensinar mais de 50 verbos e passar cada um deles contigo pra você conseguir usar quando você for conversar em inglês. E tem mais, no final tem um mega presente que eu preparei para você treinar tudo que você aprendeu no vídeo de hoje. Bom, primeiro de tudo, deixa eu te dar uma breve explicação aqui sobre essa famigerada tabela, porque eu sei que essa dúvida até os avançados têm. Nessa primeira parte da tabela, a gente tem o que a gente chama de verbos no infinitivo. E os nomes que eu vou falar aqui você não precisa memorizar não, tá? Eu só quero que você entenda o que cada um deles representa. Então aqui são só alguns exemplos, como to eat, que é comer, to drink, que é beber, to speak, falar, to take, pegar ou levar. E assim a gente vai com os trocentos verbos que temos em inglês. Esses verbos no infinitivo nada mais são do que aqueles verbos parados, vamos dizer assim. O que eu quero dizer é não tem nenhum tempo verbal sendo aplicado. Que é uma dica, em português é o mesmo que a terminação ar, ir. Então comer, beber, falar, dormir. Só que em inglês a gente vai colocar o to na frente do verbo. Então, to drink, beber, to eat, comer, to sleep, dormir. Ok? Aí, seguindo com a tabelinha, nós temos o simple past, que são os verbos no passado simples. Então, to eat fica ate. To drink, drank. To speak, spoke. To take, took. E esses verbos, ate, drink, spoke e assim por diante, significa que a ação já aconteceu, ficou no passado. Do tipo, I ate bread this morning. Agora não é mais de manhã, agora é de tarde, de noite, amanhã já acabou, eu já comi o pão. Eu vou deixar um card aqui na tela, porque a gente já fez essa aula aqui no YouTube, toda detalhada, então não quero fugir do assunto. Se você quer saber mais sobre o simple past, como é usado, por que é usado, você corre nessa aula depois e vai lá assistir, mas vamos continuar aqui. Agora, os verbos que a gente vai aprender hoje, né, que a gente vai detalhar, são os que a gente chama em inglês de past participle. E eles têm essa carinha aqui. To eat, eaten. To drink, drunk. To speak, spoken. To take, taken. Pra ser muito honesta, eu não gosto de traduzir estes verbos de uma maneira muito generalista porque nem sempre vai funcionar. O que eu quero dizer é, a gente até pode traduzir como aquela terminaçãozinha a, do é, do ida no final dos verbos, do tipo comido, falado, bebido, esquecido, mas é que nem sempre isso vai funcionar. E eu digo isso até porque é bem engraçado que o nome se chama past participle, mas dá uma olhada que nome ingrato. A gente pode usar esses verbos do past participle no presente, no passado e no futuro. That's right. Só um exemplo. I should have taken that offer. Isso aqui tá no passado. I will have eaten when you arrive. Isso aqui é futuro. E a gente ainda tem we have been married for 10 years. Isso é presente. Calma que a gente vai aprender uma coisa por vez. E é por isso que além desses vídeos semanais, eu ainda dou aulas de inglês de graça aqui no YouTube toda quinta-feira. Então já aproveita para você se inscrever aqui no meu canal e aqui na descrição do vídeo tem um link para você cadastrar o seu e-mail para eu te avisar dessas aulas semanais e gratuitas. Além disso, toda semana você ainda recebe o material de estudo e mais exercício que eu mando. Pois é. Bom, hoje o nosso foco é nos verbos do past participle. A gente vai aprender, vamos entender e saber como pronuncia. E no final eu te conto como memorizar, tá bom? Então vai, respira, pega papel e caneta e vamos lá. Separei isso aqui em alguns grupos para ficar bem organizadinho também e você entender melhor. O primeiro deles é composto pelos verbos terminados em EN. Driven é o past participle do verbo to drive. That's right. Dirigir. E presta atenção na pronúncia. Driven, driven. Todos os verbos dessa lista você tem duas opções. Ou você vai falar driven, do jeito que é bem escrito assim, tá? Bem direitinho. Ou você ainda pode comer o final e falar driven, driven. É como se você não pronunciasse o E, ó. Driven, driven. Quer um outro exemplo? Written é do verbo to write. Então você pode dizer written or written. Você não fala o E. É como se você pulasse do D pro N. Se você tá começando agora, minha sugestão é
fala written, tá certo, tá perfeito, e muito nativo fala written. Então, written vem do verbo to ride, que é o mesmo que andar de, mas cuidado, porque to ride e to drive são verbos diferentes, tá? Tudo que você monta, que você sobe em cima, você ride. Então, por exemplo, você consegue montar numa moto, num cavalo, numa bicicleta. Nesse caso, então, você vai ride a motorcycle, ride a horse, ride a bike, I don't know, but you drive a car, you drive a van, and so on. Próximo verbo é o given, given, ou então given. Given. Esse daqui vem do verbo to give, que é o verbo dar, que é uma coisa que nós, teachers, fazemos o tempo todo. Nós damos aulas. We give classes. Like, we have given 5 classes this week. Or she has given her best effort in every project. Que mais? Nós temos também o taken. Taken, do verbo to take. Tem até um filme com o nome Taken. Very important. They're going to take you. Esse daqui significa pegar ou levar, e aí a diferença entre um e outro vai estar no contexto, né? Like, I have taken your cookies. Or my mom should have taken me to school this morning. Next one, eaten. Ou então eaten, que vem do verbo to eat. That's right. Reparou como eu falei tanto eaten quanto eaten? Like, he has eaten breakfast already. Next one, broken. E esse daqui vem do verbo to break. E esse aqui é bem curioso, porque quando a gente fala que alguma coisa tá broken, pode tanto significar que um objeto tá quebrado, então um vaso tá quebrado, o computador tá quebrado, então você diz broken. Mas se você falar que alguém, a person is broken, I'm broken, é como se você tivesse quebrado internamente, no sentido de estar quebrado emocionalmente, mentalmente. Só cuidado, porque I'm broke é uma outra expressão sem o N, ó, I'm broke. Aí essa daqui é diferente, significa que você não tem dinheiro, você tá liso, tá bom? Então, broken é que você tá quebrado, você não tá bem mentalmente, você tá com ansiedade, depressão, enfim, alguma coisa do tipo. Vamos lá para mais um dessa mesma leva, que é o spoken. Spoken, que vem do verbo to speak. Vamos lá ver alguns exemplos. Well, I haven't spoken about Richard Parker in so many years. I've never spoken or written of it until just now. The vein has spoken. Nessa lista aqui também tá um dos verbos mais comuns do universo. Eu diria ainda mais, é o primeiro verbo que você aprendeu em inglês na vida. Mas o problema é quando ele muda o tempo verbal, aí ele vira o mais temido, o mais perigoso. Que é o verbo to be. Sim, o infinitivo, to be. Passado é was, were. Agora o past participle é been. Cuidado com a pronúncia, porque não é been, é been. Been, com sozinho de i, é feijão. Ou ainda aquele personagem super famoso e incrível. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Rowe. Então a gente fala been. Been. Uma frase bem clássica de se ouvir por aí é I've been to Disney already. Próximo é um outro verbo super necessário na nossa vida, e é sério, até um mandamento bíblico, hein? Que é o to forgive. Sim, perdoar in English. E na terceira coluna, no past participle, we're gonna say forgiven, forgiven. Ou então, forgiven. Cadê meus amigos metaleiros aí? Tem uma música do Metallica que chama The Unforgiven. Outro muito importante, se você for mãe, for pai, ou então tem a presença de um pequeno aí na sua casa, é o hidden, or hidden, hidden, que vem do verbo to hide. E por que que isso é importante para quem tem uma criança por perto? Porque sim, um dia você vai querer esconder aquele doce, aquele chocolate, aquela Nutella que você quer só para você. For example, I've hidden chocolate from Benjamin, I'm not gonna lie. Especially because he can't eat that yet. A gente tem também o chosen e o stolen, que vem do verbo to choose, escolher, e steal, roubar. Então, past participle, chosen, stolen. E para terminar esse grupo aqui em grande estilo... Claro, né? Frozen. Essa aqui todo mundo conhece, tenho certeza disso. Quem é que não conhece a Frozen? Só vamos arrumar pronúncia aqui que não é Frozen, né? A gente fala Frozen, Frozen. Que inclusive vem do verbo to freeze, que é o mesmo que congelar. Like, have you ever seen a lake that has frozen over in the winter? I've never stolen a thing in my life. You know they're only criminals because you've chosen to call them that, right, sir? You haven't spoken about her, Freddie, not once. Who says that rules aren't meant to be broken? You've ruined my whole day. I haven't eaten.
Muito bem. Ufa, o maior grupo aqui já foi. Agora esse próximo grupo ele é bem curtinho, né? São verbos que terminam com O-N-E, mas a gente não vai falar one não, tá? O número 1 é one. Mas os verbos, deixa eu falar primeiro e a gente fala da pronúncia, que é done, gone, shown. No grupo anterior, a gente até poderia falar do jeitinho que escreve, né? Então, por exemplo, frozen, spoken. Mas aqui você não fala done, gone, shown. Mas calma, dá uma olhada. Eu acredito que os dois primeiros, eles não são novidades pra você, porque são verbos bem básicos, né? O primeiro é done, done, do verbo to do. Então, você não fala done, você fala done. Done. É o verbo fazer. E na sequência nós temos o gone. Não é gone, mas é gone. Gone, que é o past participle do verbo to go. Ir. Agora, talvez um verbo que seja novidade é o shown. Shown. Não é shone, é shown. Que vem do verbo to shine. Brilhar. Sim, aquele verbo da famosa música da Rihanna. Shine bright like a diamond. Esse verbo significa brilhar e no particípio significa shone. So, for example, the sun has shone brightly all day, making it a perfect day for a picnic. Nesse próximo grupo, a gente tem alguns verbos que quando você vê escrita, você tem vontade de largar tudo e fugir. Mas eu prometo que a pronúncia é muito simples. São os verbos terminados em UGHT. E a dica aqui é foca aqui porque essa dica aqui é de ouro. A pronúncia é simplesmente OT para todo mundo. Apenas isso. É só escrita que assusta, mas a pronúncia é muito mais fácil. Olá, já mereço o seu like nesse vídeo, né não? Quer ver só? Sought, brought, bought, thought, fought, caught, taught. Viu? É tudo OT. Bom, primeiro a gente tem brought e bought. E basicamente a diferença aqui tá num R, claro, no significado, né? Então, brought vem do verbo to bring, que é o verbo trazer, e bought vem do verbo to buy, que é o verbo comprar. Então, vamos lá só para uns exemplos. I have brought cookies so many times. See? Brought. Like, I have bought this house. Aí nós temos thought and taught. E aqui, apesar da escrita ser bem diferente, eu diria que a pronúncia é muito parecida. Thought tem o TH e a gente tem que dizer isso com som de TH, tá? Então é thought, não é fought. Fought é passado do to fight. Aqui já pega mais uma dica. Nem tava na minha lista, mas eu vou trazer essa pra você. Então, to fight, fought, com som de F. Aqui não é fought, é thought. É tipo linguinha presa, tá? Ó, cebola, passarinho, thought. Thought vem do verbo to think, que é pensar. Agora o taugt, que não é taugt, a gente fala taught, não tem TH aqui, tá? Taught vem do verbo ensinar. Então, taught é o passado do verbo to teach. Like, she realized she had thought too much about the past. Or she has taught English to many students from around the world. Bom, eu mencionei agora há pouco o fought, para vocês não confundirem com o thought. Então, fought é passado do to fight, brigar, lutar. E outro que a gente tem nessa mesma categoria é caught, não é caught, mas caught, que é o past participle do verbo to catch, pegar, agarrar. The police have caught the thief who stole the lady's purse. I've been sent back until my task is done. I would have gone with you to the end. I bought her a new hat with little flowers on it. Whoever brought in the most money after 6 months was usually hired. Próximo grupo já é mais curtinho também, são os verbos terminados em UNK. Sunk, stunk, shrunk, drunk. O primeiro deles é sunk, que é exatamente o que aconteceu com o Titanic, né? The ship will sink. That's right, vem do verbo to sink, afundar. Então, sunk. E já que eu falei do sink, olá, cuidado, to think é pensar, to sink é afundar. Depois a gente tem stunk, que vem do verbo to stink, que é o que acontece quando alguém solta um pum. Isso significa tanto cheirar mal, feder, quanto falar que alguém manda muito mal em alguma coisa. Like you stink at football. Do tipo, nossa, você joga muito mal futebol. Depois a gente tem shrunk. Percebe que tem um SH, né? E depois vem o R, ó. Shrunk. E esse verbo, ele é o passado do verbo to shrink, encolher. Por último, drunk. Eu acho que isso aqui eu nem preciso detalhar, que você já sabe, né? Que é o passado do verbo to drink. E cuidado que não é drank. Drank é o simple past. Então, to drink, drank, aqui é drunk. Like, by the time she arrived, he had already drunk all the coffee. Próximo grupo são os verbos que terminam em PT. That's right.
capped, slapped, swept, wept. E repara porque eu não falei capti, slapti, não tem i, nem depois do P, nem depois do T. Slapped, capped, wept, opt. Então, os dois primeiros são os mais comuns, né? Capped and slapped. E vem dos verbos to keep, que é manter, and sleep, dormir. Já swept é o past participle do verbo varrer. Like, she has swept the entire house and now it's spotless. E o último é wept, que vem do verbo to weep. É o mesmo que chorar, lamentar, prantear. Acho que ninguém fala prantear, né? Mas enfim, você me entendeu. Entrar em prantos, pronto. Por exemplo, have you ever wept during a sad movie? Come on, guys, we're halfway there. Vamos lá pro grupo 6, que são os verbos que terminam em OWN. E a pronúncia aqui fica on. Como, por exemplo, o past participle do to throw. Fica thrown. Thrown. Abre o som, abre a boca, ó. Thrown. E não é a mesma palavra da série Game of Thrones. Só parece, né? Thrown and throw, mas são coisas diferentes, até a escrita é diferente, tá? Então cuidado. Thrown é a terceira coluna do verbo to throw, que é lançar, jogar. Thrown, ou no plural, thrones, é um substantivo, né? Uma palavra como boy, girl, chair, computer. Isso significa trono. Então aqui não é uma ação, não é um verbo, tá? Então cuidado pra não confundir. Eu até falo isso porque eu tenho muito aluno que confunde isso. O que mais? Você também encontra nessa lista o verbo to know, que no past participle vai ficar known. Olha o som aberto, tá vendo? Thrown, known. E a gente não fala esse K no início, tá? Não é known. Não, known. Do tipo, he has known her for so many years. What else? We also have shown, que vem do verbo to show. Like, she has shown incredible talent in her artwork. E o último da lista é grown. Aberto de novo, tá vendo? Ó, grown, que vem do verbo to grow, crescer. Like, have you ever grown your own vegetables in a garden? You stuck out there tonight. Maybe they shrunk up in the cold Alaskan air. I have kept your secret. Me, I have not eaten or slept. I should have thrown it away, but I didn't. Próximo grupo são os verbos que terminam em NT. E aqui eu vou começar com um fun fact, porque tem os verbos burned and learned, que vem dos verbos to burn, que é queimar, and to learn, que é aprender. Só que esses dois verbos aqui no past participle, você pode escolher qual você prefere. Você pode tanto usar esse NT, né, como eu tô ensinando agora, então learned, burned, ou então colocar ED no final. As duas formas são aceitáveis. Então, learned or learned, burnt or burned. My man has 2 jobs. For example, he realized he had burned, ou então burned, the cake because he forgot to set the timer. Nessa lista também entram os verbos lend, mend, spend and sent. Lend vem do verbo to lend, que é o mesmo que você emprestar. Por exemplo, she has lent her favorite book to a friend. O outro é meant, som aberto, que vem de mean, to mean, que é o mesmo que querer dizer, significar, do tipo, what do you mean? O que você quer dizer? What do you mean? Or his words have meant a lot to me during difficult times. Próximo é só coisa boa. Spend, que vem do verbo to spend. Do tipo gastar. Pois é, mas não é só gastar dinheiro não. Você pode gastar tempo, você pode gastar energia. Like, how much money have you spent? Or I have spent most of my time with my family. Por último nesse grupo, we have sent, que vem do verbo to send. Vamos lá para um exemplo prático. Have you sent this video to your friends? Me conta aí. Bora lá, 3 to go. E o último é o melhor, você vai amar, eu aposto. Grupo 8 são os verbos terminados com ED e a pronúncia é aberta. Esse aqui não é o ED dos verbos regulares, tá? Do tipo studied ou coisa do tipo. Não, isso aqui são os verbos irregulares. Hoje a aula é sobre verbos irregulares, tá? Então, por exemplo, nós temos bled, fed, led. Então, bled vem do verbo to bleed, que significa sangrar. Like he bled to death. Já fed vem do verbo to feed, que seria
alimentar. E alimentar aqui não é só de comida não, tá? Você pode alimentar a sua rede social. Então vamos lá para um exemplo. Have you fed your child, your dog, or even your social media today? Inclusive você já reparou que lá no Instagram, por exemplo, tem o feed, não é? Você já ouviu falar? Aquilo lá chama feed, onde você tem os seus posts bonitinhos, chama feed. Tudo que você alimentou ali, todos os posts. Temos também o led, que vem do verbo to lead, liderar. Like his innovative ideas have led the company to great success. Penúltimo grupo são os verbos que terminam em UNG e não é UNG, a gente vai falar ang. Como por exemplo, rung, que é o particípio do verbo ring. Isso aqui é o mesmo que tocar, no sentido de tocar o telefone, tocar a campainha. Temos também stung, que vem do verbo to sting, que é o que a abelha faz. Ela pica, ela ferroa, não é assim que a gente fala? Ferroa. And we also have sung, que é o past participle do verbo to sing. That's right, cantar. Para finalizar esse grupo, a gente tem hung, que é o past participle do verbo to hang. O verbo to hang é o mesmo que pendurar, colocar no cabide, suspender ou até mesmo enforcar. Like, have you hung up the Christmas decorations in your house yet? Galera, nós já estamos em outubro. Pois é, o tempo voa, já vamos colocar aí o Papai Noel, né, pra jogo. You're only going to have his face burnt off and it be an improvement. We have been led by the king long before Godfrey. I guess I should have rung. Hey, Sam. She needs to be sung to sleep. And it's that very lack of fear that has led him to travel too far. Oh, I've been stung. Agora, pra gente poder fechar com chave de ouro, o último grupo são os verbos que não mudam em absolutamente nada. O verbo é exatamente o mesmo no infinitivo, no simple past e no past participle. Eu vou trazer alguns verbos aqui, né? Vou aproveitar para mostrar as pronúncias, significados e tudo mais, mas já conheça essa lista porque ela é muito importante em inglês. Dá uma olhada. We have hit. I must have hit a nerve with you. Oh, they must have hit you over the head hard this time. To hurt. I'm not the one who was hurt or Stuart. All this talk in the press of doctors has hurt his professional pride. To let. I should never have let him out of my sight. You should have let me see her, Captain. To put. And her loving husband has put his signature and seal to it. And I must trust God has put it down. To set. Do you know who might have set the fires? Someone could have set him up. To spread. Fire has spread to the next compartment. Brutal reprisals have spread through Muslim streets. To fit. Oh, how a boy would have fit with 3 girls. You would have fit in good in Calgary, eh? To quit. People have quit doing it. Every girl in New York City has quit her job. Yay! That's it for today. Mais de 50 verbos do past participle em inglês. Que aulão parrudão, né não? Tá, that's it for today nada. Eu ainda preciso falar como é que memoriza todos esses verbos e ainda falar do presente, porque eu não esqueci não. Quer dizer, eu esqueci por um segundo, mas eu tô aqui com o meu script pra não me deixar esquecer. Se você me conhece, acompanha meu trabalho já faz um tempo, sabe que as minhas palavras mágicas pra memorizar conteúdo são tempo e consistência. Eu sei, não é o que você queria ouvir, né? Você tava querendo aqui um hackzinho. Não tem, infelizmente. Quando tiver, eu vou ser a primeira a vir contar. Gente, tem um hack aqui que... Um hack é uma não é malandragem, chama de malandragem, mas tem jeitinho aqui que dá pra gente memorizar. E quando eu falo tempo e consistência, significa que assim, se toda essa lista aqui foi novidade pra você, você não vai acordar amanhã cedo, Érica, assisti esse vídeo 2 vezes ainda, você não vai ter decorado tudo porque foi tudo novidade pra você, não tem como. Então assim, das duas, uma, você pega essa lista, né, pega lá bonitinha e aí decora a tabelinha. Eu não gosto dessa metodologia. Quando eu comecei a aprender inglês há 234 mil anos atrás, era assim que a gente aprendia, né, era assim que era dito pra gente aprender. Eu não sei, me conta aqui se você estudou com tabelinha, eu quero muito saber, assim, o percentual das pessoas que já mexeram com isso, mas eu, quando eu comecei, era assim, eu tinha que pegar a listinha e ficar to rise, rose, raise, nananana. Então tinha todos os verbinhos que a gente ia passando e aí que ia na prova e tal, mas eu, na minha metodologia, no meu curso online de inglês, inclusive eu tenho um curso online, tá? Em breve a gente vai abrir matrícula, eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira ser meu aluno. Eu não trabalho dessa forma porque eu acho que é muito cansativo. Além disso, também não é
produtivo. Então, essa questão de pega a lista e fica decorando não é a minha metodologia, mas se você gosta, fica à vontade, pega lá o papel, vai pro quarto e vai decorar. A forma como eu gosto é aos poucos aprender alguns verbos. Então, nesse vídeo aqui, que ele fica salvo para sempre para você. Então, eu não quero que você pegue todos esses verbos e fique decorando, não. Se você sair da aula de hoje, né, desse aulão aqui, com pelo menos 2 verbos memorizados, o que significa, como pronuncia, como é que é o past participle, pronto. Aí você volta daqui uns 2, 3 dias, pratica, né, faz o exercício aqui, daqui a pouco eu já vou dar o presente. Mas volta daqui uns 2, 3 dias, assiste, de repente não precisa assistir inteiro, assiste os 10 primeiros minutos ou os 10 últimos minutos, marca ali que um minuto você parou, assiste, aprenda mais 1, mais 2 verbos. É aos poucos e através também de prática. Você tem o input e o output. Aqui ninguém é robô, a gente vai aprendendo, colocando em prática e com isso a gente vai memorizando. E querendo ou não, a repetição também é uma outra coisa que vai te ajudar a memorizar. Então, já que eu tô falando aqui de prática, já que eu tô falando de repetição, por isso que assim, quando eu preparo esses vídeos, de quando eu tenho a ideia de trazer isso pra vocês, eu também penso em como poder ajudar vocês na sequência. Claro, tem muito exercício no Google aí, gente, só jogar aí exercises, past participle que vocês vão encontrar. Mas eu fiz questão, eu e meu time, de preparar um material bem legal pra vocês praticarem, inclusive com áudio, pra vocês conseguirem estudar, memorizar de forma que seja útil. Esse exercício eu vou enviar amanhã, todo o material bonitinho de áudio, como eu acabei de falar, nas minhas comunidades do inglês, tanto pelo WhatsApp quanto no Telegram. Então garanto estar nessas comunidades, tá? Eu vou deixar a descrição aqui no link, vai ter aqui na tela também pra você não ter desculpa, mas entra pra minha comunidade, eu não faço spam, eu tô aqui pra ajudar vocês de verdade. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil pra cada um de vocês. Não esquece de deixar o like aqui, porque isso me ajuda demais a divulgar o trabalho. E falando em divulgar, por que você não aproveita pra compartilhar agora esse vídeo com alguém que você conhece, que precisa aprender inglês? Até porque essa pessoa também pode se inscrever e receber todo o material gratuito. Ok, meus amores, thank you so much. Espero vocês na aula comigo. Quinta-feira a gente tem esse compromisso. Tá bom? Thank you so much for watching and see you next time. Bye! E eu digo isso até porque... E eu digo... Concentra, Érica. Incrível, interpretado pelo Rowan Atkinson. Thief. The police have caught a thief. Brought, que vem do verbo to bite. To bite não existe. Quer dizer, tem, mas não é isso que eu quero ensinar.